nós conversávamos, né, o secretário e eu, e nos lembrávamos de algumas coisas que essa Câmara já votou, por iniciativa, inclusive, do Executivo, e que eu não estou vendo identificada aí, por isso a pergunta. A primeira questão que eu queria fazer é, qual é o percentual de contingência? Porque o artigo 9º diz que poderá... Não, artigo 9º não, da contingência é esse. E um outro que diz que ele poderá fazer as mudanças tal qual está escrito na lei, sem se submeter à Câmara. Acho que esse é o artigo 9º dos créditos, das transferências. Isso, sem submeter-se à Câmara. Então, compreender um pouquinho isso, se foi uma leitura equivocada minha, tá? Ou se é isso mesmo. Acho que é o 9º, tá? Bom, você mencionou nos eixos estratégicos, e corretamente, assim. Agora, quais são os outros projetos que não foram colocados de acordo de resultado? Porque eu entendo que algumas das questões que, pelo menos, eu esperava ver atendida ao longo dos 4 anos, ainda não foram. Então, como é que a gente... Quais são esses outros que foram colocados? Se eles não são do PPA, se eles não foram votados, como é que eles estão colocados aí? Apenas para o meu esclarecimento, não estou me opondo, eu quero conhecê-los, né? Me surpreenderam 2 questões aí, né? Primeiro foi para eu entender por que é que está colocado de maneira diferenciada os recursos para as políticas públicas de gênero, raça e etnia, né? Que eu entendo que é uma coordenadoria, como tem a coordenadoria do OP, como tem a coordenadoria de Relações Internacionais, e por que apenas essa está colocada aí? Por que as demais não estão? Tá? É pela importância do tema, que efetivamente é importante, mas eu entendo isso muito mais como ações intersecretariais do que separadamente, ou ela dá conta disso. Por exemplo, infelizmente, nós não pudemos colocar no Plano Municipal de Educação a formação de gênero, raça e etnia, tá? Que era aquilo que deveria ser feito com os professores para poder dar conta das crianças. Então, eu queria entender um bocadinho por que isso se desloca. Uma outra coisa que eu queria entender, que também não é o que eu me lembro de termos debatido, que é o esporte de alto rendimento. Tá? Para quem acompanha um pouco mais, quer dizer, traz medalhas, mas não é exatamente o povo de Osasco quem está fazendo isso. Nós já falamos sobre isso, né, vereadora Andréa? Tá? E me pareceu uma coisa importante, um valor importante, né? Eu acho, por exemplo, que então vamos, de fato, não no amador, mas na política inclusiva que o esporte pode desenvolver. Tá? Eu me lembro do projeto Escolinha do Futuro, que atendia 15, 16 mil crianças, que era o que trazia realmente. Depois disso, o esporte ia lá e pegava convidava tal. Então, me parece que isso de esporte de alto rendimento é importante, desde que sejam pratas da casa e não... porque nós perdemos tudo, né? Eu vi outro dia na televisão um brasileiro, mas também com dupla nacionalidade, acho que na Espanha, jogador de futebol, que deixou de ser jogador brasileiro emprestado, já virou de lá. Então, nós estamos perdendo um pouco isso, né? Acho que começou com futebol e foi para todo lado. Então, não é importante a sua identidade patriótica, de nascimento e tal. Então, são questões que me preocupam. Tem uma outra questão que eu acho que não diz respeito a isto, secretário e Luiz Ambrósio, mas que eu quero entender, porque eu preciso responder, o povo está lá na rua. Rescisões. Rescisões. Já há pessoas comemorando aniversário das rescisões. Eu sei que nós estamos fazendo LDO para 2017. Então, eu preciso saber se as rescisões de 2015 e 2016 estão lá em 2017 ou serão pagas aqui. Eu sei que é uma pergunta que deveria ter sido feita quando o senhor esteve aqui, que, infelizmente,
Foi feita, né? Ótimo. Então, apenas respondo, que é sempre bom, porque já se passou um mês e não aconteceu. Rescisões. Né? Bom, eu conversava, né? Nós votamos aqui na Câmara uma lei que criava uma comissão de conciliação ou de negociação de precatórios, tá? Que nós discutimos, acho que foi do ano passado, que estabelecia a possibilidade de a prefeitura chamar os credores de precatórios, tá? Para negociá-los com uma, como é que chama? Desconto. Com um desconto de, se bem me lembro, até no mínimo 40%. No mínimo, se bem me lembro. Tá? Nós discutimos bastante lá na comissão isso e julgamos que, bom, que era importante. Né? Em vez de eu ficar na fila para receber um precatório ad eterno amém, tá? Eu poderia ir lá e dizer, tá bom, eu abro mão de 40% e recebo. Eu mesma recebi precatório da FITO, de acordo com aquela lei de até 30 salários mínimos, se eu não estou enganada, 15, tal. Bom, é uma escolha que eu faço. Né? E aí o secretário me dizia, mas se isso impacta, além dos 2%, que por efeito, por obrigação legal eu tenho que pôr, tem que ter recurso. Tá? Então, saber um pouquinho, porque senão não tem sentido a gente ter votado a lei aqui, né? E uma lei que eu fiquei animada, não que eu tenha precatórios, mas me lembro que, inclusive, não que eu tenha, né? Os meus é com o Estado. Que, aliás, recebe, também demora. Esse que eu recebi é de 92, uma coisa louca. A vereadora Karen mencionou, né, que a importância disso, eu me lembro, ela participou dessa reunião. Então, acho importante a gente ter um pouquinho, saber um pouquinho como é que anda isso, né? Também, não sei se vai ser possível responder agora, acho que eu deixo para a prestação de contas, os programas de incentivo e débitos. Né? E agora, a questão da educação. Tá? O Plano Municipal de Educação, que, infelizmente, não pôde ser debatido por essa Câmara, né? Veio com ultimato para cá, e no qual, repito, não houve a inclusão da importância de formação de professores na política de gênero, raça e etnia, mas, enfim, tem a meta 17. Tá? Meta 17. A meta 17, vereadora Andréa, senhora que acompanha, mas não é obrigada a saber os detalhes, é aquela que diz que, no período de vigência do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação e dos planos municipais de educação, tem que assegurar que o professor receba a média salarial dos demais profissionais com a mesma formação. Tá? Com a mesma formação. Então, eu, professora, nível superior, tenho que receber a mesma coisa que o meu irmão, que é administrador de empresa, que fez a mesma universidade que eu, recebe. Só que ele recebe mais do dobro de mim. Tá? Ele é economista. Tá? Então, eu tenho o direito de receber a mesma coisa dele. Então, a meta 17 estabelece isso. E, no nosso plano, nós conseguimos colocar a emenda de que haveria um comitê permanente da Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração e Representação para poder planejar isso. Então, secretário, tem que estar botadinho aí, escritinho, bem em neon, de onde é que vão sair esses recursos para o plano. Tá? Evidentemente, para o atendimento da meta 17, evidentemente que sairá do próprio recurso da educação. Tá? Agora, não dando conta, ou o município vai atrás da União, que a legislação permite que, quando o município constata que ele não tem como assegurar este piso, que será o piso, tá? Ele pode recorrer à União. Eu acho que não é o caso de Osasco, mas... Tá? Então, me preocupa um pouco isso. Inclusive porque tem também o plano de cargos e salários que está sendo discutido há 2, 3 anos com os professores, com as professoras, e que, bom, né, o último foi feito em 2008. Teve depois a 168, depois a 172. Então, tem que estar assegurado aí, Luiz Ambrosio, senão os professores vão tirar o teu apagador e o teu giz. Tá certo?
Tá? Nós temos que ver como é que fica isso. Tá? Eu acho que, como é uma lei de diretrizes orçamentárias, tem que estar aí já isso. Tem que estar colocado. E uma outra coisa que me estranhou, eu não acho que seja nenhuma ilegalidade, nenhum erro, nada disso, mas, assim, quando você põe as despesas de custeio e de pessoal lá em cima, tá? Você põe no geral e depois você diferencia um pouquinho a educação. As despesas de custeio e de pessoal da educação estão entre os 25%. Então, tá retirado lá de cima? Tá exceto? Tá exceto? Porque senão a gente vai estar, né? Como é que é isso mesmo? Porque eu sei que sai da educação. Sai ou do próprio MDE, né? Ou da... Bom, enfim, sai da educação. Então, como é que fica? Porque senão, daqui a pouco, a gente corre o risco de estar usando dinheiro da educação para pagar algumas outras coisas, o que não é legal, não é justo. Tá? Então, acho que eram essas as minhas dúvidas e considerações. Obrigada.